Todos que cuidar com aquilo que nós falamos e como isso chega para outra pessoa. Nós temos que ter cuidado e responsabilidade em nossas falas. Seja uma pessoa pública muito conhecida, seja uma pessoa desconhecida ou uma pessoa localmente conhecida somente. Todos nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos e os nossos gestos. Não por fato de estarmos correndo o risco do cancelamento, que é a Inquisição do século XXI, não. Mas exatamente para não nos machucarmos por coisas que nos ferem também. Está repercutindo muito a questão, né, do gesto racista ocorrido, né? Então esse gesto racista ocorrido no programa Donos da Bola RS, em que o jornalista, né, e cronista esportivo, né, identificado com o Grêmio, Farid Germano Filho, imitando, né, fazendo gestos da dancinha que foi feita pelo goleiro à época, em 2010, lá do Mazembe, o Kidiaba, ele fez o gesto da dança, que não há problema nenhum nisso, porque, né, é uma flauta que a gente toca, né, para os colorados. Mas ele não foi o gesto, foi a fala, né? Ele deu sinais ali que pareciam ser sons de macaco, enfim, tal. Um gesto que configura mesmo o racismo, mesmo que não de forma intencional. E efetivamente a gente pode ter um gesto racista sem querer ser racista, ou sem ser racista a gente pode usar um termo que pode ser tido como racista. Todos nós podemos, e isso é uma questão, todos nós podemos um dia resvalar numa fala infeliz. Não tem ser humano no mundo que não possa ter um dia de infelicidade. Rigorosamente, todos nós podemos falar alguma coisa que viemos a nos arrepender. Às vezes as coisas mais não tão importantes e outras muito mais importantes. A questão é que se coloca a partir desse fato, né, é que eu vejo duas situações que me incomodam muito. Primeiro, que dizer que é mais um gesto racista da torcida do Grêmio. Não foi a torcida do Grêmio que fez um gesto racista. Foi uma pessoa identificada com o Grêmio que fez uma brincadeira que passou do tom e que chegou a uma brincadeira racista. E que esta pessoa, por ter feito isso, não configura que ela seja racista. Isso significa que foi um momento, né, que ela falou aquela bobagem. E quantas vezes nós falamos algumas coisas que depois nós sabemos que é da boca para fora, completamente da boca para fora. Foi um momento de brincadeira e ali se perdeu da curva, porque sem script, sem, né, o freio que nós temos que ter sempre nas nossas falas, a gente acaba falando coisas que não deve. E aí eu vejo um oportunismo, né, e uma grenalização no racismo no Rio Grande do Sul. Como aconteceu no caso Aranha, e que parte da torcida do Internacional, né, ajudou a colocar a pecha de que no Grêmio há racismo, de que o Grêmio é um clube racista. O Grêmio que tem heróis negros na sua história. Lupicínio Rodrigues, Tarcísio Flecha Negra, Everaldo e tantos outros jogadores negros e pessoas negras que fizeram com que o Grêmio, né, fosse e se tornasse esse clube tão grande do futebol brasileiro. Não é à toa, inclusive, que o Grêmio é clube irmão do Vasco da Gama do Rio de Janeiro, um clube que lutou contra o racismo no Rio. Portanto, a gente precisa tirar essa granalização para evitar, né, que se cometa uma injustiça em cima de um fato infeliz. Até porque, né, muitos que se arvoram contra o racismo, alguns, inclusive,
não acho bonito, por exemplo, cânticos homofóbicos, como vamos matar aquele puto gremista. Eu ouvi isto, gente. Aí podia. Daí a torcida que, né, enfim, se coloca como uma torcida vítima de racismo, pode cometer homofobia. E não é só a torcida do Internacional. A torcida do Cruzeiro também, né, fez falas homofóbicas quando o Grêmio jogou este mesmo ano o Campeonato Brasileiro lá em Belo Horizonte. Então eu vou dizer que toda a torcida do Cruzeiro é homofóbica? Não. Eu não posso dizer isto, mas tem gente que usa desses fatos para criar rotulações genéricas. Eu estava vendo o podcast Bate-Papo Copeiro, né? Papo Copeiro, me dizendo, lá do Noteg, e agora eu me esqueci o nome do outro integrante lá, que é muito gente boa também, né? Felipe, eu acho que é o Felipe, enfim. E o próprio Farid entrou em contato com eles e a questão era o seguinte, né? Segundo, né, o que foi passado pelo próprio Farid, o Farid não foi demitido, como consta inclusive, tá? Aí eu vou dar aqui onde eu tirei essa notícia, onde consta inclusive no portal Terra de que o Farid tenha sido demitido. A princípio não. Se vai ser demitido depois, bom, isso é uma situação. Mas por enquanto Farid não foi demitido da Bandeirantes. Se for, é uma consequência do ato infeliz. Agora eu acho o seguinte, gente. Todos esses que se arvoram como os donos da verdade, os paladinos da verdade, aqueles que pegam as tochas e vão para as redes sociais para fuzilar reputações, como se fossem os donos da verdade, e isto sempre aconteceu na história. Jesus encontrou uma turba desses quando queriam apedrejar a mulher adúltera. Pois é, Jesus encontrou com aqueles homens doutores da lei que falavam muito bonito e que praticavam nada. Os hipócritas de um plantão sempre vão querer tirar um proveito. Querem tirar um proveito de quando vocês têm um sucesso e querem tirar um proveito quando você tem uma queda ou uma resvalada. Repito, ninguém está livre de um ato infeliz. E nesse sentido, gente, embora eu realmente abomine o racismo e toda forma de preconceito, eu me solidarizo sim ao Farid Germano Filho. No sentido não de passar pano para o erro dele, mas me solidarizo humanamente. E não acredito que nenhum ser humano mereça ser linchado, seja fisicamente ou na sua moral. Até porque o próprio Farid se manifestou e pediu perdão pelos seus erros. Portanto, quem pede perdão pelos seus erros, boa pessoa é. E vivemos tempos em que tem gente que comete tanta coisa absurda e nunca pediu perdão. Quando alguém comete um ato absurdo e pede perdão, a gente deve ter também consideração para com essa pessoa. É o meu pensamento. Você pode não concordar com ele e está tudo tranquilo. O que eu não vou aceitar é gente que, desculpa a expressão, caga a moral para os outros, caga a regra, fica ditando o que os outros têm que fazer, isso, aquilo, né, e vibrando com a desgraça do outro, porque isso para mim não me serve. E eu não quero infelicidade para mim, quanto mais para o próximo. E uma vez, eu ainda aluno no ensino fundamental, querido professor de ciências, fez um desenho no quadro. Gente, o que é isso? Um dizia que era um círculo, uma bola e não sei o quê. E ele disse assim, isto é a Terra. Ele botou um bonequinho de palito em cima e o outro embaixo. E ele disse assim, um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. A vida é assim. O poderoso de hoje pode ser o mendigo de amanhã, e o mendigo de hoje pode ser a quem possa
trazer uma revolução para a humanidade. Porque a vida é assim, ela é constante. E a gente tem que estar vigiando e orando os nossos atos. A gente tem que primeiro vigiar os nossos atos, para depois orar, para que a gente não cometa os nossos erros. Ou que os nossos erros que sejam cometidos, que nós possamos reparar os erros. Eu quero que o Farid repare o seu erro, mas eu não quero que o Farid morra por isto. Eu não quero que o Farid perca o seu trabalho por isto, porque eu quero é justiça e não justiçamento. Preste atenção nisso, observe isto, porque o que nós temos visto hoje é gente que pede justiçamento e não justiça. E justiça não se faz com linchamentos ou tribunais virtuais dos entendidos e dos doutos e desta gente toda que usa da hipocrisia para julgar o outro. Justiça se faz com a lei, com a penalidade da lei, com o você responsabilizar-se por aquilo que faz e fala, mas com respeito para com todos. É isto que eu acredito. Força, Farid. Eu que te acompanho, Farid, desde os meus 13, 14 anos, sei do teu caráter e posso achar, sim, que tu tenha passado do ponto em vários outros programas e em outras situações. Mau caráter eu sei que tu não é, e muito menos racista. Como um dia alguém quis me imputar só porque eu disse que eu não concordava com o tom histriônico do goleiro do Santos à época, que para mim não ajudou em nada no combate ao racismo. O Grêmio foi punido numa competição. O racismo acabou no futebol brasileiro? Não aconteceu mais nenhum ato racista depois do goleiro Aranha? Pois é, os mesmos que foram lá covardemente, ameaçaram e queimaram literalmente a casa daquela menina que teve um gesto nojento, são os mesmos que talvez façam cânticos homofóbicos e acham legais. São os mesmos que granalizaram a situação e ajudaram a manchar a história de um clube que eu digo, repito, tem sua parcela negra tanto quanto o seu rival. Mas para a gente saber disso é preciso estudo, é preciso verdade, é preciso ter aquilo que muitos não querem ter, porque falta-lhes princípios, mas a mim não. Eu estendo a ti, Farid, a minha solidariedade. O meu puxão de orelha também, mas a minha solidariedade nesse momento. Porque, repito, não há quem não tenha que passar um dia por um perrengue, por um deslize seu. Ninguém tem o direito de julgar quem quer que seja, a não ser entender que cada um de nós tem o livre-arbítrio e que cada um de nós tem que colher pelos seus erros, mas não cabe ao outro que não seja os juízes e a Deus o julgamento de nossos atos.